Estamos começando a nossa aula Seitas e Heresias e hoje estaremos aprendendo um pouco mais sobre muitas coisas que estão acontecendo, muitas coisas que já aconteceram e esse movimento de um todo que tem alastrado. E nesse tempo de hoje estamos assistindo, tanto dentro quanto fora das igrejas, esse muitas coisas, tanto de falsas, de heresias, coisas heréticas, quanto de seita. Muitas pessoas acabam perguntando, poxa, por que isso tem acontecido? Por que muitas coisas têm atrapalhado o verdadeiro evangelho de Cristo? Uma, é o que eu tenho batido muito na tecla, creio que Fabiano também, é o problema de estudar a palavra. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, e eu fico feliz que aqui tem um grupo que tem marcado presença, a Íria e a irmã Renata, e porque estão buscando o conhecimento, estão buscando saber, de fato, o que é, o que não é. E quantas pessoas foram enganadas com essas palavras, como a irmã Íria falou, colocando, coitada da sanguessuga, até a sanguessuga agora foi transformada no demônio. Mas são exatamente esses pontos que são pegos, muitas das vezes usando de sensacionalismo para arrebatar as ovelhas. Mas vamos lá. As pessoas têm o direito de escolherem a sua religião, de serem devotas a quem eles querem. E a tolerância religiosa brasileira, ela é extensiva e tem aberto, alargado para muitas religiões serem implantadas ou já estão aqui. Isso não significa, meus irmãos, isso não significa que todos os caminhos, tem uma frase que muito ficou marcado por aí, que todos os caminhos levam a Deus. Também vem de uma seita. Mas nem todo caminho leva a Deus. Não tem essa de, eu posso estar servindo a uma certa seita, mas eu estou servindo a Deus. Como assim? Tem como servir uma seita e estar na igreja? Tem sim. Eu conheço pessoas que são da Souza Cruz, mas estão dentro da igreja. Não é muito permitido, até mesmo pela seita. É uma coisa muito oculta, a gente não sabe. Só quem já foi sabe o que acontece lá dentro. E além da maçonaria, que permite que seus seguidores, as pessoas que têm ali dentro, elas podem estar em cima do púlpito, pode estar pregando, pode estar em qualquer outra religião. Uma outra religião que permite um pouco essa pluralidade é o catolicismo. O catolicismo, você pode estar ali dentro, ser devoto ao catolicismo, mas tem muitas pessoas que estão ali, mas também estão no candomblé, estão fazendo outras, seguindo outras religiões. Mas quero ser bem coerente aqui, sabendo que muitos que são ortodoxos, pessoas que são fiéis ao catolicismo, eles são bem fiéis mesmo, não se permitem muito a mistura. Porém, a grande maioria tem mais só como título, né, de católico. Mas vamos falar sobre essa pluralidade religiosa, que é
grande, gigantesca, e há inúmeros seitas, inúmeras religiões que são aí implantadas pelo mundo afora. Mas tem aí pelo menos umas 10, 12, que são as mais as principais no mundo. Vamos destacar umas: o hinduísmo, o jainismo, né? O budismo, o sikhismo na Índia, o confucionismo, o taoísmo na Índia também, o shintoísmo no Japão, o judaísmo, zoroastrismo na Pérsia, né? O islamismo, catolicismo, que está espalhado em todo o mundo, e coloca-se aí também o cristianismo, que é uma religião que cresce, está aí no mundo e muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas têm como seguidores, né? Mas qual é o problema dessa pluralidade? É porque cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu manuseio. E vamos a um passo aqui importante. Júnior, mas o que eu tenho que fazer? Como eu devo reconhecer? Como eu reconheço que é seita ou que não é seita? Que eu possa estar ou não possa estar? Primeiramente, é de suma importância que você saiba, você é cristão? Você saiba mais sobre a sua regra de fé. Saiba mais sobre a Bíblia. Não seja levado só por pregações que te enchem ali, no momento, a palavra. Mas quando você chega em casa, você precisa examinar as escrituras, precisa estudar, comer, para que quando chegar o dia que alguém perguntar, vem cá, você segue a Jesus? Quem é esse cara? Como é que você tem certeza que ele é o caminho mesmo? Já me fizeram essa pergunta. E eu já vi muitas pessoas se convertendo ao espiritismo por não terem conteúdo, não saber responder algumas coisas. E eu conversando com eles têm uma bagagem fora do sério, uma lábia fora do sério. Assim como tem outras religiões. O nosso grande problema é que muitas das vezes a gente não consegue defender a nossa fé. Não consegue ter um certo parâmetro. O porquê que eu sirvo a Cristo? O porquê que eu estou aqui? Quais são as bases que eu preciso aprender, o conteúdo que eu preciso aprender para dizer eu sou verdadeiramente um cristão? Eu sou verdadeiramente um seguidor de Cristo. E isso é um dos primeiros passos. Outro, primeiro passo, defesa própria. Você precisa ter a defesa da onde você está. Por que você segue a Cristo? Quem é Cristo na sua vida? Tem até acho que é um livro, né? Defesa da Fé, não é isso, Fabiano? É Defesa da Fé o nome, não é isso? Um deles de apologética, sim, é. A Defesa da Fé, porque te ajuda, tá? Te ajuda bastante nessa questão. E outra, por que estudar, né? Por que você precisa estudar sobre seita? Por que você precisa estudar sobre heresias? Pela defesa própria
Outra, proteção do rebanho. Proteção da sua casa, vamos dizer assim, proteção da sua família. E proteção, quem é pastor, proteção do seu rebanho. Porque se não tem conteúdo, se a ovelha não está aprendendo coisas que são plausíveis, por que ela está ali, por que ela está inserida naquele grupo, facilmente ela é presa muito fácil das heresias que são implantadas. Estávamos falando agora sobre isso. Quando você não tem um conhecimento, um exemplo, para que isso aconteça, muito fortificado nas igrejas. O culto de doutrina, o culto da palavra. E quando é culto da palavra, não ser culto de pregação, culto de ensino da palavra, para que você tenha aquela coisa bem trabalhada dentro de você. Outra, escola dominical. Ah, não tem escola dominical. Que seja uma escola bíblica, para que você extraia, aprenda o conteúdo da sua fé. E muitas pessoas têm se perdido, eu não quero ficar falando só nisso, mas muitas pessoas têm se perdido por quê? Tem muita emocionalismo, muitas coisas sendo faladas, mas o conteúdo doutrinário, bíblico que eu estou falando, não das instituições, o conteúdo doutrinário não tem sido aplicado corretamente. Um outro ponto é para a evangelização. Por que eu tenho que aprender sobre seitas? Porque se você não souber nada sobre seitas e heresias, como é que você vai evangelizar? Sem saber o território que você está indo. Sem saber com quem você está lidando. É difícil. É difícil. Porque muitas das vezes estão tendo um costume muito de evangelizar pessoas na rua, pessoas que estão bêbadas, pessoas que estão na praça, mas pode ser que você vai entrar em um confronto com quem vai te induzir, trazendo um outro conceito. E como é que você vai rebater se você não estuda isso? Eu gosto muito de uma frase do livro Arte da Guerra que vai dizer: um soldado bem preparado, um exército bem preparado para a batalha, ele vai saber a totalidade do seu exército, tudo sobre o seu exército, tudo sobre você mesmo, mas também vai saber sobre o seu inimigo. Porque na hora do ataque você sabe que ele tem, como é que ele vai atacar, quais são as vertentes que ele vai usar. Se tiver que usar alguma estratégia de guerra, você já vai estar ciente que essas estratégias vão estar ali. Então, o crente precisa estar muito bem preparado. Quer combater, esteja ciente que você precisa também aprender a lidar com essas coisas, sobre a falsa doutrinação, sobre heresias, sobre cultos pagãos. Então, precisa estar isso daí na ponta da língua. Outra, por que eu preciso estudar sobre heresias? Que é missões, que encaixam ali na evangelização. Mas para missões, você vai para um lugar que você precisa, vai para um país, você precisa saber cultura, precisa saber a religião predominante ali, não é chegar, venho aqui, vou fazer de qualquer jeito, que pode causar muito problema. E muitas pessoas não têm se atentado a isso. E depois quer falar, porque o inimigo se levantou. Talvez você não estava tão preparado para levar o evangelho. Porque você estava mais na impulsividade de fazer e não se atentar a isso. Quando eu fiz capelania,
uma das coisas que foi maçante aprender foi: se você vai no hospital, esquece que você é pentecostal. Ali você não pode ficar botando a mão em cima de ferida. Ali você não pode ficar gritando. Então, são coisas. E muitas das vezes teve gente que falou: não, eu sou pentecostal aonde que eu for. E às vezes você está perdendo uma guerra, às vezes você está perdendo uma vida, porque isso está ali. Quando Paulo vai dizer: se fiz de fraco para os fracos, eu creio que ele está usando exatamente esse trabalho de saber a localização, quem era o Deus que era adorado ali. Não era uma coisa assim feita de qualquer jeito, certo? Mas seguimos aqui sobre essa importância. E agora eu gostaria de estar deixando aqui o termo, né? Seitas e heresias. Seitas, no latim, secta, ou sensionar, que quer dizer, ou melhor, secta, que quer dizer sensionar ou dividir, de forma geral, um conceito complexo. Utilizado para grupos que professam uma doutrina, uma ideologia, um sistema filosófico, religioso ou político divergente da correspondente doutrina ou de um sistema em um todo. Quando nasceu ali, tá bem formado o cristianismo, mas nasceu algo que vem combatendo o cristianismo, e é uma minoria, é dado muitas das vezes como uma nova seita. E o outro é heresia, do latim, a heresis, escolha, uma opção. É a doutrina ou pensamento contrário ou diferente de um credo ou de um sistema. Certo? Mas dando um up aqui, para que possamos situar em 3 pontos. O que é a doutrina? O que é a doutrina? A palavra doutrina vem do latim doctrina, que significa ensino, referindo-se a qualquer tipo de ensino ou algum ensino específico. Há 3 doutrinas que classificamos aí: a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina de demônios. A doutrina de Deus, Atos, capítulo 13, versículo 12, também no 1 e 42, em Titos 2, 10. Doutrina de homens, encontramos em Mateus 9, 15, 9 e Colossenses 2, 22. E a doutrina de demônios encontramos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, para que possamos ter base bíblica nisso daí. Então, tem 3 tipos de doutrinas. Uma, a de Deus, para que possamos estar bem aliados aí. Antes de começar a falar mais coisas. Então, temos que ter ciência em 3 doutrinas aí. A de Deus, que é soberana, que precisamos estar 100% aplicados a ela. A doutrina de homens e a doutrina de demônios. Então, tem 3 aí que precisamos estar focados. Se quiser escrever, escreve aí. Tem 3 doutrinas. Para que não chegue pessoas falando: não, isso daqui é doutrina de Deus, e está sendo doutrina de homens. Fabiano tem falado muito até sobre isso, né? Sobre as resoluções, sobre as ondas, sobre algumas doutrinas que foram impostas
impostas por, ao longo do tempo. Então, muitas das vezes a gente tem aquela doutrina ali, não, eu sigo porque é a doutrina de Deus, que não sei o quê, e muitas das vezes, muitas doutrinas são de homens, e tem a doutrina de demônios. Então, temos que começar a entender qual é a doutrina de Deus, qual é a doutrina do homem, e qual é a doutrina de demônios. Tudo bem até aqui? Vocês me ouvem bem, gente? Estão me ouvindo bem? Sim, eu ouvo bem. Mas quando você for falar os versículos, fala pausadamente que eu não consegui nem copiar tudo. Mas tá tudo bem. certo. Eu vou repetir aqui. Doutrina de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 12. E Tito, capítulo 2, versículo 10. Doutrina de homens. Mateus 15, 9. E Colossenses 2, 22. E por último, pode falar? Doutrina dos demônios. 1 Timóteo 4, 1. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Vou dar segmento aqui. Tá? Então, como identificar uma seita? Como identificar uma seita? Melhor do que eu falar o tanto de seita que tem, é vocês se atentarem a isso aqui. Como identificar uma seita? Como identificar quando a pessoa está falando uma heresia? Ou alguém está aplicando alguma coisa que está te induzindo ao erro? Quando eles colocam uma autoridade extrabíblica. Como assim uma autoridade extrabíblica? Geralmente apresentam ou reivindicam para si mesmo uma nova autoridade. Se alguém começa a falar, seja pastor, bispo, apóstolo ou alguma seita que está crescendo, se ele coloca para si essa autoridade, não, a partir de agora, Cristo não é autoridade. Não, eu tenho um chamado, eu sou o profeta, eu sou o novo Elias, como teve muita gente falando, acho que foi Fox, não é isso, o Segato? Ele estava se autoproclamando o novo Elias. Você falou, a pessoa falhou para mim aqui. Quem foi que você falou? Fox, isso? Não foi só o Fox, o antes de Fox também, antes de Charles Fox, ele se intitulou, naquela época era ele, tinha pai. Naquela época era um tempo muito conturbado dessa coisa da volta de Cristo, e a mensagem apocalíptica foi a época que ele estava construindo ali esse entendimento escatológico, e tanto ele quanto... meu pai, esqueci o nome do homem. Eu vou lembrar aqui, eu te falo aí. Tá, ok. Além desses, aí você vê o papado, que coloca-se como uma autoridade maior, né? E você precisa estar ali, além das regras de fé, você precisa
ter uma consulta com ele para determinar qual é o seu nível de pecado, para onde que você vai, como... Então, uma das primeiras coisas que devemos ter aí para identificar é quando o indivíduo se coloca como uma autoridade extrabíblica. Sabemos que a autoridade bíblica é uma: Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Fora isso, se alguém chegar, não, eu agora sou bispo, e tudo que acontecer você tem que chegar para mim, porque agora eu sou um mediador seu, e não vamos confundir com você ter reverência com o seu pastor, ter reverência com o seu líder, não confundir isso. É quando a pessoa se autoconclama como se fosse o próximo Cristo. Oi. Sim. Então, naquela época, os que mais tiveram problema com isso foi o Alexander Dewey, até o Farron fez, mas o Farron ele ficou muito pouco tempo, porque ele quis tomar o lugar de Dewey, naquela utopia que ele fez daquela cidade lá, e todos eles, até o Ford também, eles tinham esse entendimento de querer agrupar um pessoal em um local para preparar o povo para subir. Então, o Fox quis tomar o lugar de Alexander Dewey, e o Ford também fez isso. E o Ford, ele entrou em dois barcos, duas embarcações, e teve um problema sério aqui também, que eles... tinha gente até morrendo de fome dentro das embarcações, que ele falou que iria fazer uma obra missionária, só que todos eles queriam falar que eles estavam personificando a pessoa de Elias. Era o último, trazendo a mensagem de Elias, né? Eles eram Elias. Ele é um problema sério, porque se você não entender esse negócio direito na época que estava acontecendo isso, que logo depois explodiu o pentecostalismo, né? Mas antes disso, teve muitos excessos, e as pessoas que não conheciam a profundidade de Bíblia foram levadas a multidões nessas coisas aí. O pessoal era uma cidade, Júlio. O que o Alexander Dewey fez, ele construiu uma cidade pequena e arrastou muita gente. O outro levou o pessoal para o mar. E aí o pessoal começou a passar muita fome. E na hora que desembarcaram, o governo americano entrou em contato com Ford e deu um problemão sério. Mas é nessa época do Fox também. E o Fox acabou, por último, ali também falou, mas depois ele tirou isso da ideia da cabeça dele. Exato. Obrigado. Então, como estávamos colocando aqui, e tem bastante pessoas que muitas das vezes nem se auto-intitulam um profeta, um Messias, não, mas eles arrebatam, como acabou de ser falado, eles arrebatam com suas palavras, com um jeito cativante de levar a pessoa até aquilo ali. E, infelizmente, quem mais sofre com isso são as pessoas mais humildes, que aí explora a fé. Hoje, as pessoas que estão, vou colocar aqui, têm sofrido muito com isso, infelizmente, as mulheres. Têm sofrido com essa coisa. Porque sempre tem uma doutrina, uma falsa doutrina, os falsos profetas ali, vêm inculcando algo novo, até se tornar na sua mente algo que é prazeroso, mas muitas das pessoas acabam entrando em um labirinto, infelizmente, muitas das vezes sem volta.
Mas, seguindo aqui. Segundo ponto para identificar uma seita. Apresentam verdades que vão além da palavra de Deus. Você viu que tem verdade além do que está escrito, além do que a Bíblia diz, aí você já pode botar um pezinho para trás, porque é uma seita que está sendo formada ali. Não está na Bíblia. Foi colocado fora do contexto. E muitas seitas têm usado o nome do Senhor. Muitas têm usado a Bíblia. E tirando do contexto muita coisa. Então, é um alerta. Isso é um alerta para todos nós, para que não caiamos em doutrinas falaciosas. Então, se tem uma verdade que não é bíblica, está fora do contexto, sai fora. Vamos para a terceira. Para você saber interpretar, é uma falsa, é uma seita? Apresentam interpretações particulares da Bíblia. Apesar que tem muito isso nesse tempo, mas não quer dizer que é uma seita. Tá? Temos que botar aí na ponta do lápis, fazer uma análise, porque muitas das vezes tem gente que vai pelo emocionalismo, que é o que tem avançado, né, no cristianismo, tem a largos passos, você já não ouve uma palavra tão trabalhada, mas o sensacionalismo, meu filho, ganhou espaço. Então, é o terceiro ponto. Colocou uma interpretação particulares na Bíblia. Eu entendi que esse trecho aqui está dizendo tal, mas a Bíblia está dizendo que é outra coisa. Então, você precisa tomar cuidado. Vamos para o quarto ponto, para me tentar adiantar. Eu acho que eu vou realmente precisar de uma segunda aula, porque eu nem entrei nas seitas. Um quarto ponto, rejeitam o cristianismo ortodoxo ou as igrejas estabelecidas. E tem muita dessas intitulado igreja, um exemplo, gente. O Testemunho de Jeová, tem uma outra também que rejeita, né? Os mormons. Os mormons, que rejeita. Então, tem uma roupagem, tem algo ali bem bonitinho sendo introduzido, até os Testemunhos de Jeová tem a questão do sangue, tem muitas coisas ali que mais para frente estaremos falando. O quinto ponto para a gente entender, chegou na nossa frente, peraí, isso aí é uma heresia, isso aí é uma seita. Pregam um outro Jesus. E como assim pregam um outro Jesus? O Jesus das seitas não é o mesmo da Bíblia. Para as seitas, Jesus é diversas coisas, mas nunca, jamais, o Deus encarnado que veio remir o homem. Ele, para muitas seitas, é um profeta, ele é um médium, a Seishin Wei vai colocar isso como Jesus sendo um médium, e vai colocar três pontas ali, né? Que é as três religiões gigantes. O xintosismo,
o budismo e o cristianismo em uma só seita. Mas vamos lá. A sexta, que é uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral. Enquanto não fizerem você mudar o seu conceito, aquela coisa maçante, muitas das vezes leva à exaustão física e mental, essa lavagem cerebral. Tendo que repetir os seus livros dias após dias, orações, tendo que ter jejuns intermitentes. Um exemplo dessas, a Reverendo Moon, a Hare Krishna, Testemunho de Jeová e algumas outras. Então, chega a ser maçante. E quando você, às vezes a gente se pergunta, por que essa pessoa se enveredou assim para exatamente essa lavagem cerebral feita nas pessoas? Vamos lá. Muitas delas têm a salvação pelas obras. Muitas delas têm a salvação pelas obras. O espiritismo, o catolicismo. Então, você começou ali, tem obras, quase que dizem que é uma garantia que você tem. E eu já vi muita gente em cima do púlpito falar, não, porque lá eles fazem, então possivelmente eles são salvos e muitos crentes não serão salvos. Já vi muita gente fazendo isso. Então, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A obra, ela é necessária. Não há obra sem fé e nem fé sem as obras. Precisa estar colocando os dois ali na balança. Você tem fé, mas faça as obras. Você tem as obras, mas tenha fé. E aí, vamos pro oitavo, que é uma semântica enganosa ou interpretação enganosa. Mas na intenção de enganar as pessoas, as seitas usam uma terminologia cristã, mas que na prática se revelam de forma totalmente diferente. É outro parâmetro para você ver. É uma seita. É algo que vem transvestido de bondade, uma coisa que parece ser cristão, parece que está no mesmo pensamento do evangelho, mas não é assim. E, por fim, a nona, que é as falsas profecias. E como assim falsas profecias? O que tem acontecido aí de gente falando muita profecia? Não, não é isso, não. Tem esses casos, mas muitos desses vêm, por exemplo, do Adventismo do sétimo dia, Testemunho de Jeová, os Mormons e alguns outros que, quando essas seitas foram criadas, geralmente, a grande maioria das partes, quando tem essas seitas, eles parece que acordaram num dia assim, dizem que teve uma revelação divina, que eles seriam muitas das vezes o próximo Messias, que eles seriam o salvador de uma cidade, de uma região, ou do país. Então, eles têm com isso essas falsas profecias, e que já enganaram muita gente.
Já enganaram muita gente. Como o Segato falou agora, que um desses arrebatou muitas pessoas. Muitas pessoas. Como eu já ouvi no meio cristão, gente falando também. E teve revelação de um anjo que falou que ele seria tal, tal, tal. E aí a gente já fica de olho. Que a maioria dessas seitas são levantadas assim. Tudo ok até aqui, gente? Tudo bem? Então, pode falar, Segato. É importante vocês saberem, gente, o que o Júnior está falando aí, essas aplicações que ele está falando, sobre a importância de vocês saberem como é que funciona e tal, porque na história da igreja, logo você vê que dentro do próprio evangelho, você começa a ver ah, os problemas que acontecem no meio da igreja. As primeiras coisas foram ali, você viu, por exemplo, os judaizantes querendo trazer uma, uma outra doutrina, querendo trazer a lei, né, a aplicação da lei de Moisés na parte cristã, e aí teve os concílios para lidar com essa questão, a liberdade de Cristo e a lei de Moisés, esse entendimento de a pessoa não pode realmente estar em Cristo, aquele que já está em Cristo não pode ser justificado pela lei de Moisés. O próprio Cristo ele é suficiente para a nossa vida cristã. E Paulo começa a fazer essa transição ali do judaísmo para o cristianismo e as suas doutrinas cristológicas, né? A doutrina da igreja, ela vai realmente ali está falando ali do caráter de Cristo messiânico, né? Essa justificação pela fé e depois a volta de Cristo. Essas eram as doutrinas ali cristãs ali no começo da história da igreja ali, daquela igreja que começou ali em Atos. Logo depois disso você vai ver esse ataque, né, contra esse entendimento doutrinário. Depois você vai ver os primeiros séculos da vida da igreja. Você vê seitas que surgiram ali, né, e a igreja teve que ter os seus concílios e as suas respostas, né, as primeiras seitas ali, o ibionismo, o docetismo, o arianismo, o nestorianismo, o apolianismo ali também. Então, o pessoal a igreja se levantou para trazer uma posição real ali. Se as doutrinas cristãs e os ensinamentos apostólicos não tivessem bem fundamentados, o pessoal começou a ter problema com esses ensinamentos fora da doutrina cristã, né, da prática cristã. Então, depois você vai ver o problema que acontece, por exemplo, no século VII, quando a outra religião aparece, né? Você vê aí o islamismo aparecendo, e o islamismo realmente apareceu de uma aplicação errada de cristãos arianos, né? Aquele povo lá de Ario que é o mesmo entendimento das testemunhas de Jeová hoje, é o entendimento dos arianismos lá do século perto da igreja. Então, esse entendimento deles aí, esses cristãos arianos, que com essa teologia ariana, foi os cristãos que o Mohammed teve contato, né, os cristãos arianos. E aí ele entendeu totalmente errado, essa pessoa de Jesus Cristo teve uma concepção totalmente errada do entendimento cristão, né? Depois você vai ver no século XIX ali, aonde surge as seitas cristãs. E essa aí vai entrar o mormonismo, vai entrar aí o problema doutrinário, por exemplo, do adventismo. Você vai ter ali os testemunhos de Jeová, e interessantemente, essas seitas aí, elas partem de um grupo que eram irmãos, os irmãos, né? E eles tinham
estavam realmente tentando fazer uma formulação de doutrina, mas começaram a se divergir entre eles sobre as colocações, principalmente sobre as coisas escatológicas, o final dos tempos. E aí você vê seitas surgindo dali, né? Você vai ver aí o Testemunho de Jeová, você vai ver o mormonismo, você vai ver todas essas vindo ali. Era um grupo de irmãos que oravam junto e tentavam buscar a Deus junto, mas as suas doutrinas se divergiram. E o problema todo, que é importantíssimo, que o Júnior está falando sobre isso aí, é que não só as outras religiões que vieram de outros lugares, tipo a religião afro-africana, essa coisa africana, né, que tem aí já o misticismo, que tem essa parte de macumbaria, de feitiçaria, que vai lidar que vai lidar com essa parte espiritual, já é diferente na nossa colocação, porque nós temos as armas, né? As armas da nossa peleja não são carnais, mas são espirituais, né? Poderosas em Deus para destruir fortaleza, como fala ali em Coríntios, né? Paulo nos ensina isso, ele nos ensina também as armas, né? De como lidar com isso ali em Efésios capítulo 6, mas o problema todo no nosso meio doutrinário, que o Júnior está levantando também, é essa necessidade de nós conhecermos quem somos na parte cristã, para a gente conseguir defender essas doutrinas que vêm de fora, às vezes, que parece muito com o palavreado que a gente tem hoje, e que se confunde demais com o palavreado cristão normal, né? Que às vezes, se você não souber o que a pessoa está trazendo, você acaba se confundindo com essas coisas. E aí tem o problema nosso de dentro, que vai ser a manipulação da emoção, do emocionalismo, que foi dentro do pentecostalismo, e que pessoas criaram manuais de avivamento, por exemplo, com Finney, que aconteceu isso. Você vai ver pessoas que souberam manipular essa coisa da emoção, e depois você vai ver os ensinamentos de pessoas que vão trazer esses ensinamentos como essa coisa da maldição hereditária, igual eu falei aqui do Derek Prince, que vão tentar dar um significado aos problemas da sociedade, a pobreza, o porquê que uma região sofre muito com doença e aquela coisa toda. Eles estão querendo entender, dar significado a isso, e aí tenta manipular texto bíblico para fazer colocação. Então, a gente tem problema fora e a gente tem problema dentro. E o dos de dentro é importantíssimo você ter um entendimento bíblico para você saber se defender disso aí. E saber realmente a sua identidade, né? Eu falo que se você for honesto com a sua fé, você tem que saber quem você é e saber defender realmente a sua fé, né? Então, essa coisa do de dentro, já terminando, Júnior, essa coisa do de dentro são os problemas que às vezes entram na nossa doutrinário, e às vezes até problema de colocação, na verdade, aplicação, às vezes, que é uma posição doutrinária da sua própria denominação, que às vezes colocam as pessoas que estão livres em Cristo e presas por uma colocação doutrinária, entendeu? E aí a pessoa fica livre em Jesus e preso por causa de uma posição de uma igreja ou de uma placa que quer aplicar os parâmetros da sua fé, na sua experiência de fé, e eles querem ditar coisas para você que, se você não entender biblicamente falando onde que você está nisso tudo, você acaba ficando refém de um regimento de colocações internas, principalmente as mulheres sofrem muito com isso. E aí fica livre em Cristo e preso pelo homem dentro da igreja. Misericórdia. Já pensou se ficar preso dentro da igreja por causa de uma colocação de alguém, gente? Misericórdia, né? Então, há uma diferença muito grande. Essa é uma delas aí que o Júnior estava falando comigo aquele dia, a gente ensinou sobre isso aí, é essa coisa da má empregação, por exemplo, dos usos e costumes em cima das pessoas, que vai trazer o castigo rígido, né? Trazendo aquela colocação, né, Júnior? Aquela colocação
rígida, principalmente sobre as mulheres, e a gente sabe onde é que começou, a gente sabe onde é que foi, como que foi feito, tudo isso aí. Então, o que Júnior está ensinando aí, gente, é como você identificar uma seita, essas coisas a mais que a seita apresenta, a linguagem que ela apresenta, da maneira que ela se apresenta. É muito bom você ter sua salvaguarda, mas principalmente um entendimento bíblico sobre todas essas coisas aí. Então, Júnior, obrigado pelo tempo aí. Desculpa ter tomado tanto tempo assim. Não, pode ficar à vontade. Perfeitas colocações. Vou dar seguimento. Então, eu não vou estar falando, eu tenho aqui, mas eu não vou falar todas as seitas, fazer as colocações da onde que nasceu, porque senão a gente teríamos que pegar cada aula, falar de pelo menos 3 religiões, ou ter uma aula para falar de uma religião. E esse não é o intuito. O intuito é para que possamos estar ciente de muitas coisas. Claro, eu não vejo problema nenhum de tirar um tempo para estar falando sobre cada uma delas. Mas hoje eu vim trazer uma explanação um pouco mais aberta, primeiro, pela sua defesa, e as que estão. Porque as que eu vou citar aqui, muitos de vocês já sabem, mas haverão outras que vocês precisam estar blindados, porque vão estar como se fosse algo novo, religioso, mas sendo uma seita. Então é melhor você se preparar, sabendo dessas que já existem, mas se preparar para o que pode ser de novo aparecendo aí. Sabendo que o movimento da nova era, ele é grande. Ele é grande. E ele tem se expandido, tem se transformado. A nova era tem se transformado. Eu já vi dentro da igreja falando sobre, usando termos parecidos. Quando eu estava estudando e aplicando símbolos da nova era, coisas que, assim, assustam. E muitas das vezes você vê isso implantado no nosso meio. Por quê? É o que eu falei antes. Muitas das vezes a gente quer enfeitar e acaba não estudando, sabendo de onde veio, qual é a função daquilo ali. Mas vamos entrar aqui em algumas. Eu gostaria de listar aqui, ó, algumas seitas. As secretas. Maçonaria, teosofismo, rosacrucianismo e esoterismo. Tem mais algumas, mas não listados. Vamos lá. Pseudo-cristãs. O mormonismo, testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia, ciência cristã, a família, ou chamado de meninos de Deus, Igreja Católica da Santa Avó Rosa, ou Crescendo em Graça, também é Crescendo em Graça, né? Não é a mesma coisa. E aí vem a espíritas, que é o kardecismo, a Legião da Boa Vontade, o racionalismo, e o racionalismo cristão e etc. Aí temos o que o Fabiano falou, as afros brasileiras, que é Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voduísmo, cultura racional, Sandaimê e
por aí vai. Tem mais umas outras aí. E agora... e tem... Eu vou abrir aqui, dar uma pausa nessas... E tem me causado muita tristeza os nossos púlpitos falarem mais sobre as orações também, mais sobre essa questão da Umbanda, Quimbanda. Pode ver que as nossas orações, elas são tão rotineiras, são tão... Porque muitas das vezes, quando vai se orar para alguém, a oração já não é mais nem tão cristocêntrica. Ela se torna, se tem... Pode reparar, as orações são a mesma. A macumba que foi feita na Mata Virgem, na Encruzilhada, Zé Pilintra, que não sei o que, não sei o que lá. Sempre essas repetições. E muitas das vezes a gente está esquecendo que tem um superior que precisa ser exaltado na oração, no culto, nos louvores. E muitas dessas falas têm sido colocadas no nosso meio e a gente só tem repetido essas falas. Eu, particularmente, não gosto. Eu, particularmente, acho isso um desrespeito com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao invés de você estar elevando a oração para Deus, você começa a colocar, tá assim, tá assado, é porque fulano fez isso, e precisa tomar muito cuidado com essa questão. É outro ponto que temos que tomar cuidado. Não estou falando nem que é seita, mas eu estou dizendo que o cuidado que precisamos ter para não cairmos na mesmice ou estar falando algo que é repetido. Depois das afro-brasileiras, vamos para as orientais. A Seishenue, Igreja Messiânica Mundial, a arte Mahakari, Hare Krishna, meditação transcendental, Igreja da Unificação, Monismo, perfeita liberdade e etc. É o que hoje eu mandei para uma pessoa exatamente sobre o Seishan Way e também sobre essa está sendo uma mesclagem e muitos estão tão ansiosos para uma coisa nova. Fabiano falou uma coisa que certa. A questão do judaísmo. Eu gosto muito do povo hebreu, gosto muito de estudar, mas há um problema quando você coloca o judaísmo, tenta colocar o judaísmo dentro do cristianismo. E há um confronto direto. Há um confronto. E muitas pessoas estão tentando fazer isso hoje. E falando sobre a questão do Seishin Way, eu estava falando com elas sobre essa questão, porque junta, né, o Seishin Way junta as três religiões, e muitas dessas têm, assim, que aceitado essa nova reformulação. E aí a gente vê algumas igrejas fazendo exatamente igual. Transcendência de alma, entrar em estado de nirvana, não usando a palavra nirvana, porque vai ficar muito evidente ou na cara que você está fazendo algo ali para entrar em estado de nirvana. Mas é uma condução e muitas pessoas buscam essa questão de entrar em estado de nirvana. Entrar que é buscar uma paz de espírito, e é o que o budismo traz. Aí vamos para
as unicistas, ou únicas. A igreja local, adeptos do nome de Yeshua, isso, e as suas variantes, só Jesus, Tabernáculo da Fé e Cristeufinismo. E aí, agora, eu quero estar fazendo uma pequena colocação aqui sobre o ecumenismo religioso. O que é o ecumenismo? É o processo de busca pela união de diferentes religiões. E eu ouvi essa semana, um pastor colocou isso, que todos nós precisamos se unificar. Eu fiquei me perguntando, unificar? E tem muita igreja que já está meio que unificada com as religiões pagãs. Eu bato sempre na tecla, né, da questão dos cultos pagãos inseridos dentro da igreja, mas isso está tão enraizado, já está tão que muitas pessoas não percebem que isso você está unificando as religiões. Aonde que Deus separa, diz que o povo é santo, o povo precisa dele, aí a gente vai caindo nessa questão do ecumenismo. Está juntando muita coisa. E ele até falou, vai chegar um tempo que será todo mundo junto. Cada um com seu Deus, cada um com seus... mas todo mundo junto. É difícil entender, mas é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade.